E o senador Flávio Bolsonaro afirmou que a derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria foi o melhor presente de aniversário que recebeu. O parlamentar completou 45 anos ontem. Ontem foi dia de vitória. A gente derrubou o veto do Lula ao projeto da dosimetria. Isso representa um novo começo, o início de uma nova estação para centenas de famílias brasileiras. Foi só um primeiro passo, mas fundamental para muito em breve a gente conseguir honrar integralmente todos os brasileiros injustiçados pelo 8 de janeiro, incluindo meu pai. Eu já imagino filhos voltando a conviver com seus pais, assistindo futebol juntos em casa no domingo, as mães beijando seus filhos antes de dormir, as famílias indo juntas para a igreja, estudantes, empreendedores retomando as suas vidas, mesmo que os traumas da injustiça, da perseguição, da impotência muitas vezes ainda levem um tempo para cicatrizar. E ontem foi meu aniversário. E ajudar a devolver a esperança para tanta gente sofrida foi, sem dúvida nenhuma, o maior presente que eu poderia receber. É isso, a declaração foi feita, então, claro, depois do Congresso derrubar o veto do presidente Lula, esse projeto da dosimetria, Alexandre, como trouxe, inclusive, o Augusto. Alexandre, ontem nós conversamos com a deputada Bia Kicis e ela explicou um pouquinho como é que vai, o que vai acontecer daqui para frente, né? Agora, com a aprovação, cada um dos condenados terá de entrar individualmente por meio do seu advogado e pedir o recálculo da pena para o juiz da execução penal, que, no caso, se confunde com o próprio relator da ação, que é o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo. Pois é, bom, em primeiro lugar, os 45 anos aí do Flávio, do senador Flávio, fazem a gente lembrar que Kennedy, presidente, tinha essa idade, né? Quando deram o tiro, quando ele recebeu o tiro, tinha 46, mas a gente nunca sabe, né? Porque o pai dele recebeu uma facada na barriga e a gente não pode esquecer que não esclareceram a história de o Adélio Bispo estar na Câmara dos Deputados naquela mesma manhã. Um gabinete de deputado é que autoriza a entrada de alguém. E um gabinete de deputado autorizou a entrada de um falso Adélio Bispo para criar o álibi. Não custa lembrar, porque apareceu, choveu, né? Literalmente vieram do ar advogados, era um desempregado que tinha mais de um notebook, mais de um celular. Não tem como dizer que era um lobo solitário como esse que agora atirou lá no hotel Hilton, lá de Washington, na tentativa de chegar àquele jantar. Mas vamos ao Flávio, ele se movimentou bastante, né? Foi um dos articuladores, claro que o articulador principal foi o próprio Davi Alcolumbre, mas Flávio está demonstrando que precisa mostrar articulação política, né? Já que Lula parece cansado. Alcolumbre ganhou fácil do Lula e seus articuladores, tanto na Câmara como no Senado, na votação das duas ocasiões, né? Da derrubada do veto e da derrubada de Messias. Mas eu queria lembrar do que disse o Piotr, né? Pode ser demorado. E a demora pode ser um motivo para acelerar a anistia. Em outra circunstância, né, e caiu lá com o Paulinho, foi lá conversar com o Moraes, parecia, né, para não parecer um confronto com o Supremo faz uma coisa e a Câmara anula, né, fizeram esse meio termo da dosimetria. Mas agora eu acho que há ambiente, sim, né, a circunstância, mudou a circunstância, e nessa circunstância de um Supremo acuado pela má atuação de alguns ministros, né, e o Senado se descobrindo, Congresso Nacional como um todo se descobrindo, pode ser que seja essa uma oportunidade de nem precisar esperar para a eleição, né? Porque já estão falando em impeachment de ministro supremo antes da eleição, sem precisar mudar a composição do Senado através do voto. Então, são coisas que
vão se desenvolvendo na medida em que, como disse aqui, eu tenho um amigo que é da família real portuguesa remanescente, Dom Luís. Dom Luís diz assim: vamos deixar os acontecimentos acontecerem, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Ana, ontem você não estava conosco, estava na audiência para a gente falar um pouquinho da aprovação dessa lei que passou com folga, né? Foram 318 votos na Câmara, 49 no Senado. É uma vitória importante, claro que não corrige todas as injustiças, não apaga todos os abusos, mas sim é um caminho importante, uma pequena vitória, né? Para quem está preso, para quem foi condenado, e isso pode, claro, abrir o caminho para seguir na discussão da pauta da anistia. Sim, Paula, eu acho que agora tem que ser a prioridade, porque nós estamos falando de centenas de presos políticos. Em 2026, no Brasil, pessoas condenadas a 14, 15, 16 anos de cadeia, regime fechado por doar R$ 500 para ajudar no aluguel de um ônibus, ou pelo batom ali da Débora, ou por ter se comunicado. Imagina, o Clezão, que morreu, ele sequer estava nas manifestações. Ele chegou lá depois. Isso foi comprovado pelo advogado dele. Eu conversei com o advogado dele, escrevi um artigo aqui na Oeste sobre os detalhes, exatamente por causa dessa conversa com o advogado dele. Ele viu a coisa acontecer na televisão e depois ele foi para lá. E aí ele começou a filmar, e quando começou o quebra-quebra, ele se escondeu ali dentro de um dos prédios. E aí depois ele foi convidado pela polícia a entrar naqueles ônibus. Não, vocês vão para um lugar seguro. E aí ele foi. E aí quando ele chegou lá naquele ginásio, né, na triagem para prender todo mundo, ele até ficou calmo. Ele disse: não, isso aqui, eu nem aqui estava. E eles provaram, pelo horário do estabelecimento comercial do Clezão, que na hora da bagunça, da balbúrdia do quebra-quebra, que ele estava no estabelecimento dele, comercial, estabelecimento de bebida, se eu não me engano. E hoje, nem entre nós ele está mais. Então, essas famílias, elas têm urgência. Nada mais pode sair do radar dos parlamentares. O único medo, o que pode acontecer até outubro no reino de Davi Alcolumbre? Porque ali a coisa não é muito clara, e a gente sabe que ele vai de acordo com o vento, quem dá mais, quem dá menos, os conchavos. Então eu não vou enganar, estamos felizes pela semana, estamos. Teve dedo do Alcolumbre? Teve, mas paciência, né? Conseguimos uma vitória importante, 2 vitórias importantes, mas um dia no reino do Alcolumbre não dá, nós ficaremos ansiosos até outubro, porque ele diz que não vai pautar o próximo nome, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. A anistia, um outro medo. E se passa a anistia e o Supremo derruba? Qual vai ser a reação do Congresso? Eles vão bater de frente, como eles fizeram essa semana? Ou os conchavos, os acordos políticos, eles vão falar mais alto? Nós vamos ter que ficar aí sempre, né, apreensivos, com o joelho no chão e rezando para que o Alcolumbre ele goste desse poder da independência do Senado, que havia sido jogado fora já há algum tempo.